Há mais ou menos 6 meses eu fiz um vídeo aqui no canal chamado FNAF World Mobile Port, e aquele foi um dos vídeos que eu mais me diverti fazendo. Naquele vídeo eu comento e apresento pra vocês uma creepypasta de FNAF, onde ela teria recebido um port mal feito pro celular, que inclui mudanças no jogo inteiro. Mas o que deixava aquela versão realmente assustadora no meu ponto de vista é que aquele port vinha com ransomware, que é basicamente um vírus que vai te ameaçar e vender teus dados se tu não pagar um valor específico, normalmente em Bitcoin. E bom, naquele vídeo mesmo eu sinto que aquela história foi baseada numa história real, de um vírus real que foi disseminado por um APK de Angry Birds, e obviamente FNAF também, mais especificamente um APK do FNAF 2. Naquele vídeo lá eu comentei que faria um vídeo da versão original, a FNAF Stingray, e esse dia chegou. Nesse vídeo eu vou contar a linha do tempo de como ele rolou e de como esse vírus começou, de como o FNAF Stingray se tornou a versão mais perigosa de FNAF 2. A nossa grande história começa em 2014. Naquele ano, uma franquia que mudaria o mundo dos jogos indie foi lançada. Eu tô falando de Five Nights at Freddy's. Naquele ano, o jogo 1 foi lançado, mas no mesmo ano já saiu o FNAF 2, mostrando que o Scott Cawthon nasceu de 3 meses. Pois bem. Naquele mesmo ano, os jogos foram lançados para PC e já teve um port para celular, feito pelo próprio Scott. E tá, para que vocês consigam absorver 100% da história, eu preciso transferir vocês para aquela época. Época onde tu podia, por exemplo, ser um operário de construção civil, bombeiro, policial e até mesmo um bandidão. Não, pera, tu não podia fazer essas coisas em 2014, pelo menos não se tu fosse uma criança, obviamente. Mas se tu quiser, tu consegue fazer todas elas dentro do Vibe City, o patrocinador desse vídeo. Um dos estilos de jogos que eu mais amo, sem dúvida, é o RP. Um RP com um mundo vivo. E se tu tá procurando por um jogo assim, tu tá procurando pelo Vibe City. Em Vibe City tu pode ser quem tu quiser, podendo escolher dentre várias profissões fora as que eu já citei. Apesar que geral sempre pende pra um lado e ele não é muito bom. Mas caso você não queira ser um bandidão virtual, você pode empreender com o seu próprio negócio dentro da cidade. Por exemplo, a compra e venda de carros raros, e meu amigo, no assunto carros esse jogo brilha, tendo diversos tipos pra você escolher e até mesmo bater corrida. Imagina ter todas essas possibilidades na palma da tua mão enquanto tu tá, sei lá, esperando o ônibus, ou num aeroporto, tudo isso numa cidade virtual viva, com uma base de players que só cresce, e é óbvio que nesse jogo tem VoIP. Falando nisso, eu tô com o VoIP ligado aqui, eu tô fazendo a propaganda num servidor que tem players jogando já ali, ó. Ó que bonito, IP, profissionalismo. E detalhe, tudo isso de graça na palma da tua mão no teu iPhone ou no teu Android. Então me fala aqui, meu amigo, tá esperando o que pra começar a sua segunda vida de bolso, literalmente? E ó, eu tô de bom humor. Domingo, agora, eu vou estar pelos servidores do jogo jogando. Quem sabe tu não me acha? E outra coisa, toma aí o meu cupom EUIP pra conseguir um cash dentro do jogo, pra tu já começar se desenvolvendo bem, um carro maneiro pra tu não ficar a pé, e claro, uma skin exclusiva. Tu já tem aí 2 motivos pra experimentar o Vibe City, e eles são o suficiente pra tu encontrar o seu próximo jogo mobile preferido. Baixa o Vibe City pelo meu link que tá aí na descrição, e utiliza o cupom EUIP e inicia sua jornada na carreira que você quiser em Vibe City. Onde é que eu tava? 2014. Hoje em dia é extremamente comum tu ver os teus amigos ou até mesmo você mesmo com um console ou com um PC que roda algo. Seja ele um PC bom ou um PC de entrada. Ele vai rodar um Valorant, um LoL, um CS, mas em 2014 essa coisa era diferente. Hoje, querendo ou não, com a popularização de lojas online que tu exporta peças, é mais fácil tu fazer um PC de entrada. Só que em 2014, essa cultura do PC gamer dos sonhos estava recém-nascendo. Então assim, ter um PC que roda FNAF, mas não trava no jumpscare, era muito difícil. E eu não tô exagerando. Eu sei que o que eu tô falando agora pode soar um absurdo, mas se tu não era de uma família classe média, não era acessível tu ter um PC minimamente funcional naquela época. E por que eu tô explicando tudo isso? Simples. Todo mundo queria jogar um novo joguinho de terror. Eu me lembro de ficar assistindo o youtuber Dark Frame jogar, porque eu não podia. Mas quando eu descobri que esse jogo tinha uma versão mobile, meus amigos, o mundo mudou. Os FNAFs eram pagos na App Store e na Google Play. Mas assim, se a pirataria no PC era fácil, meus amigos, no celular era muito mais fácil, no nível que era quase jogado na tua tela a opção de fazer isso. Tinham várias lojas paralelas por aí. Quando você pratica essas práticas, você está sujeito a uma coisa: vulnerabilidade. Vulnerabilidade de software. Inclusive é justamente por isso que eu nunca baixo nada paralelo, nem mods eu instalo, tudo por medo de vírus. E a nossa história começa num desses vários APKs disseminados em uma dessas várias lojas. No mesmo ano de lançamento de FNAF 1, nós tivemos o 2. E diferente do que muita gente pensa, o tal Stingray não começou no FNAF 2, mas sim em outra franquia que tava fazendo um sucesso absurdo naquela época. Tô falando de Angry Birds, mais especificamente o Angry Birds Transformers, e sinceramente eu não sei porque tinha tanta gente interessada nesse jogo. Assim, eu gosto de Angry Birds, mas quando hackers vão fazer softwares maliciosos, eles miram em infectar APKs de games em alta. Então faz sentido acertar no FNAF 2, mas no Angry Birds? Meio aleatório. Mas enfim. Como
como era que esse vírus funcionava? Primeiro eu vou explicar a parada lá no Angry Birds e depois eu vou pra FNAF, porque existem alguns paralelos a serem feitos e existem algumas coisas a serem desmentidas. Ok, no meu vídeo de FNAF World Mobile Port eu falo brevemente desses assuntos, mas aqui eu vou me aprofundar mais. E uma das coisas que eu preciso falar de cara já é, naquele vídeo eu comento brevemente que o nome desse vírus de celular era Elite.Android, e ele de fato recebe esse nome, mas ele tem mais outros 3 nomes. São eles com.elite, elite.apk, e pra quem é mais ligado aí nas interwebs e entende um pouco de segurança de dados e vírus no geral, vai reconhecer esse nome, Wipe Locker. E ok, Wipe Locker é um vírus que serve pra destruir um banco de dados ou interromper certas tarefas. Tipo, tu tem uma empresa com servidores. Se o Wipe Locker que tu tiver infectado tiver programado pra travar os teus dados e pedir um valor pra ter eles de volta, se ele te pedir um valor pro resgate, esse Wipe Locker se trata na verdade de um ransomware, que é um vírus que te chantageia. Ele vai travar os teus dados e vai pedir um valor pra liberação deles de volta, entendeu? Agora, se ele só apagar todos os teus dados de graça, ou então só travar eles e ponto, a gente tá falando então de um annoyingware. E eu juro que eu não tô inventando esses nomes. O annoyingware vem de annoying, que significa irritante, chato. Ele é um vírus que só quer te atrapalhar. Eles são bem comuns, é tipo quando tu tá usando teu celular e começa a aparecer anúncio em qualquer lugar do telefone. Se isso já te aconteceu, parabéns, você estava ou está com um annoyingware. O mais comum desses vírus é o que bota ads, como eu citei. E sim, ele tem nome, adware, mas ele é bem óbvio. Esses annoyingware não têm a intenção de roubar dados, contas ou algo do tipo. Ele só tá ali pra te incomodar mesmo. E o Elite.Android é um desses vírus. A pessoa que criou esses vírus queria trollar as outras. Primeiro que pra tu cair nele, tu tem que ser muito ingênuo. Quando tu clicava pra instalar esse Angry Birds infectado, aparecia pra ti uma tela onde o instalador ia te pedir acesso de tudo no teu telefone. E assim, eu não sou nenhum gênio, mas eu acredito que não tenha muito porquê o Angry Birds ter acesso aos meus contatos, às minhas mensagens e, pasmem, poder ter a liberdade de deletar ou não os meus dados do cartão SD. Eu só vejo idoso ou criança caindo nisso. E, ok, depois de instalado, o Angry Birds Transformers iria apagar todos os teus arquivos. Ele ia mandar mensagem para todos os teus contatos ameaçando eles, e o telefone mostrava a incrível tela de Obey or Be Hacked, com o mascote da Android com a máscara de V de vingança e uma MP5 para ficar o mais B10 possível. Esse tipo de vírus troll que só quer te zoar é bem antigo. Eu lembro de ter um para PC que simplesmente travava teu computador inteiro e deixava só rolando o vídeo do Nyan Cat, eternamente ele. Ok. Se esse vírus é só isso, então eu só formato meu telefone e pronto? Sim. Tu pode só perder algumas fotos, vídeos. Na verdade, se tu tiver um backup no iCloud ou Google Fotos, tu não perde nada. É só uma inconveniência mesmo. Broxante, né? Pois é, olhando pelo Angry Birds, de fato é. E agora que eu tô indo pra terceira página desse roteiro, depois de muita explicação e contexto, a gente finalmente vai pro que dá título pra esse vídeo. FNAF Stingray. Ok, Apetoide. Eu aposto que várias pessoas já usaram essa lojinha. E se você teve o infortúnio de cair em um FNAF com letras árabes, você talvez tenha chegado na versão Stingray. Mas Ip, eu baixei um FNAF 2 com letras árabes, mas não era Stingray, porque na foto tava o Fred normal, e não ele meio preto e branco. Então, se tu pesquisar por FNAF Stingray no YouTube ou em qualquer lugar, tu vai ver essa foto do Fred meio preto e branco com um olho vermelho pra todo canto. Mas esse Fred assim é somente algo pra ficar bonito, pra ser a capa da lenda. E quem criou essa identidade visual foi o próprio youtuber Matheus FNAF, o youtuber que popularizou essa história aqui no Brasil. Créditos aí de novo. Enfim, existe muito misticismo em torno da FNAF Stingray. Isso porque existem pessoas que dizem que, diferente de Angry Birds Infectado, que não era um jogo, tu não jogava ele. Ele só tinha o nome e o ícone, mas não era o jogo. Há quem diga que FNAF Stingray era sim uma hack ROM de FNAF 2 jogável, mas que te hackeava. E nisso a gente entra num papo de Lost Medias de FNAF. Se tu pesquisar por alguns relatos de pessoas que jogaram essa versão na época, a gente tem algumas descrições, desde gameplays até mesmo um suposto jumpscare. Segundo relatos, tu conseguia jogar até a quinta noite, e depois de pegar o maldito cheque, a gente tomaria o jumpscare de uma chica sem... Foi mal. E, bom, eu nem preciso me estender muito aqui pra vocês, pra que vocês entendam que isso aqui é uma creepypasta, né? FNAF Stingray não tem essa logo, ele não tem Chica sem olhos e muito menos gameplay alguma. As coisas que tu vê no YouTube dizendo que encontraram o APK são fakes. Mas calma, por bom desse vídeo tem mais. Enquanto eu tava escrevendo e pesquisando coisas pra esse vídeo aqui, eu notei um certo padrão. Todos os relatos das pessoas que jogaram o tal FNAF Stingray dizem que baixaram ele lá do Apetoide, aquela loja paralela de jogos androides. Pois bem, aquela loja, como eu já falei e como muitos de vocês sabem, é caracterizada por APKs. APKs com mods, hacks nativos, e de tanto ir baixando, numa dessas tu acaba pegando um vírus. E, bom, vamos voltar lá pro Ip molequinho que assistia Dark Frame e queria jogar FNAF 2. Naquela época eu tinha um celular. Não era um celular Android, nem mesmo um iPhone, Xiaomi nem existia nessa época. Eu tinha o infame Nokia Lumia 630.
Cagada, né? O Windows Phone. E, bom, esse telefone tinha um diferencial de todos os telefones da época. Ser uma Esse telefone não tinha quase nada na loja dele. O hardware dele era muito ruim e tipo, a gente já tinha o iOS e o Android com linguagens de programação diferentes. As empresas não queriam ter que traduzir os seus apps, fazer portes deles pro Windows Phone, porque seria muito trabalho para um telefone que mal vendeu. Nisso surgiu uma subcomunidade que eu consumi muito, que era quase uma máfia. Eles iam na loja do Windows Phone, upavam um jogo com o nome de, sei lá, Casinha Feliz. Aí tu ia ver o Casinha Feliz, ele pesava 3 GB. Aí quando tu botava pra baixar o Casinha Feliz, BUM! GTA San Andreas de graça no teu telefone. Tu conseguia baixar tudo que é jogo dessa forma. Minecraft, GTA... não vou lembrar mais agora. Mas tinha jogo. E foi assim que, sem querer, eu acabei caindo, baixando e jogando no meu próprio celular um dos piores portes que eu já vi de FNAF 2 na minha vida. Pausa pro contexto dentro do contexto. Antes da Click Team remasterizar todos os FNAFs para celular, o Scott Calton fez a própria versão dele do FNAF 1 e 2 para celular. E essas versões hoje em dia são quase uma lost media. Elas eram todas cagadas, bem ruim mesmo. Crachavam toda hora, tinha uma resolução horrível. Pois bem, o porte cagado que eu joguei no meu telefone era um porte cagado do porte cagado que o próprio Scott fez. E essa versão do Scott, depois de ter sido removida das lojas digitais, se tornou uma espécie de Lost Media, que foi revivida por quem? Apetoide! Ah, tá vendo? Expliquei coisas do passado para que elas fizessem sentido no futuro. Se tu procurar por agora, tu provavelmente ainda consegue achar essas versões antigas de FNAF 2, as que o Scott Calton fez. Que, assim, só pelo fato dessas versões terem resoluções menores, já deixa um jogo com uma vibe bem mais ui medo. Não sei explicar. Em cima desse misticismo, em cima da versão assustadora de FNAF 2, surgiu uma outra lenda, a tal da demo do FNAF 2 do Apetoide. E eu acredito que sim, no meu ponto de vista, foi isso aqui que criou essa creepypasta. Essa demo do Apetoide é algo bem bestinha. Tipo, é uma lenda. A demo original do FNAF 2 de Android sim existe, e ela deve estar disponível em algum lugar da internet. Mas essa história de que ela é diferente, com uma gameplay diferente, não tem nada a ver. E ela nem tenta se vender como creepypasta. É só tu ver qualquer vídeo que tenta vender ela como algo verídico. Dá pra notar claramente que é uma edição ou algum mod. Rapaziada, deixando claro que tudo que eu tô falando aqui são sim lendas, mas a conexão da demo do FNAF 2, a versão do Scott antigaça, com a FNAF Stingray é uma teoria minha. Eu tô tentando aqui dissecar como essa lenda surgiu, e a nossa investigação termina aqui? Ainda não, calma. A pergunta que fica pairando no ar ainda é: existe alguma versão de FNAF que roubava seus dados, ou então que apagava tudo do seu celular? Não se sabe ao certo. Essa lenda de FNAF se originou por APKs maliciosos, mas o APK de fato, essa versão Stingray, não foi encontrada propriamente dito. Como qualquer creepypasta, existem muitos usuários tentando fazer a lenda se tornar real, criando versões do tal Stingray por aí, mas nenhuma delas é de fato a real. Começa pela foto do app que eu comentei. Essa arte foi feita pelo Matheus FNAF. Então, tipo, se tu encontrar algum Stingray pra baixar com essa foto, tu já sabe que não é o verídico. Então, esse é o fim? O APK não existe? Não se sabe. O Elite.Android, o Obey or Be Hacked, sim, existe. Ele tava no Angry Birds Transformers. Mas agora, o Stingray, mas nunca dá saber se é o tal FNAF ladrão de dados real, ou então alguém que criou esse APK para tentar fazer a lenda se tornar real. Na minha humilde opinião, ele deve existir sim, mas não é nada de especial. O que essas lojas paralelas mais têm por aí são APKs modificados que colocam adwares no teu telefone, ou então coisas do tipo. Meu conselho, evitem baixar coisas da internet, evitem clicar em links aleatórios por aí. Não vale a pena sair baixando coisa de site duvidoso porque tu viu e ficou curioso. Isso pode te fazer ter contas bancárias invadidas, perder contas pessoais ou até mesmo danificar o teu hardware, o teu computador, literalmente, ou o teu telefone, permanentemente. Como sempre, créditos totais ao Matheus FNAF, o canal dele vai estar aí na descrição. Sem os vídeos dele, eu não saberia desse tema que me deixou extremamente fascinado desde a primeira vez que eu vi. Deixe alguma ideia de vídeo aí nos comentários e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado aos membros. O meu nome é Ipe e tchau.